certeza, né? Vamos falar então com o deputado Sebastião Santos, é isso, Daniel? Exatamente, ele é do Republicanos e também vai falar sobre o projeto de resolução número 13 de 2020, que cortou muitos custos aqui da Assembleia Legislativa. Deputado, seja muito bem-vindo e obrigado. Participação via Skype. Bom dia. Bom dia, deputado. Consegue nos ouvir bem? Agora sim. Certo. Deputado, como que o senhor vê, então, essas medidas, né, de corte de gastos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que foram aprovadas aí recentemente? Olha, o áudio não está bom, não estou ouvindo a sua pergunta. Sem problemas, deputada, eu vou repetir, tá? Como que o senhor vê as medidas que foram aprovadas recentemente aqui no Parlamento Paulista, que visa aí a redução de gastos aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Bom, não está ainda, o áudio não está bom ainda, não estou conseguindo. Não tem problema. Se quiser me ligar pelo telefone. Claro. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ligar para o senhor e daqui a pouco a gente inicia essa entrevista, que tem muito bate-papo com o deputado Sebastião Santos, do Republicano. Ele vai falar um pouquinho sobre o projeto de resolução número 13 de 2020. Então, a gente vai fazer um novo contato com ele e daqui a pouco a gente volta. Olha só, muitas informações foram compartilhadas pelos parlamentares nesse primeiro bloco do jornal. Agora, independentemente do partido, o que eu vejo é que há uma união por parte dos parlamentares para que justamente esses recursos, independentemente da sigla, eles sejam enviados para a manutenção da área da saúde aqui no estado de São Paulo. Isso é muito importante, né? Todos juntos com o mesmo objetivo. Com certeza. Você percebe no discurso, né, dos deputados, Daniel, esse consenso também de que essa medida, com certeza, vai servir de exemplo, né, para os demais estados e poderes também. A gente sabe que São Paulo acaba sendo um modelo, né, para os demais estados aqui no Brasil. É verdade. Inclusive, na semana passada, a Câmara Municipal de Belo Horizonte já estava em tratativas para a redução dos vencimentos dos vereadores. Então, não adianta. A Assembleia Legislativa de São Paulo e Câmara Municipal de São Paulo costumam ditar tendência e muitas outras casas legislativas vão seguir o bom exemplo dado aqui no estado de São Paulo. Bem, contato restabelecido com o deputado Sebastião Santos, do Republicanos. Vamos falar sobre o projeto de resolução 13 de 2020. Deputado, nos ouve agora? Sim, agora ouço perfeitamente. Bom dia a todos aí da rádio, bom dia a todos os amigos ouvintes, todos que estão aí nesse momento, nessa programação. Perfeito. Deputado, a Caterina, minha amiga jornalista, vai fazer a primeira pergunta. Deputado, como que o senhor vê, então, como o senhor avalia, né, o projeto de resolução 13 de 2020, que foi aí aprovado recentemente e que visa, então, a redução de gastos aqui na Assembleia Legislativa? O que o senhor acha, então, de projetos que seguem essa linha? Olha, tudo é questão de momento. Existe momento para tudo e nesse momento onde as pessoas elas estão fazendo realmente a sua parte para que não venham se contaminar com o vírus, para que não venham aí ter pessoas doentes nas suas casas, elas estão aí deixando de trabalhar, ficando em casa, cuidando aí das pessoas mais idosas, pessoas que já têm uma doença pré-estabelecida. E é uma doença mundial. É uma doença que muitos países estão aí combatendo ela e nós não poderíamos deixar nesse momento de fazer uma ação realmente efetiva em prol das pessoas do estado de São Paulo. E eu quero parabenizar o deputado Cauê Macris, toda a mesa, parabenizar aí os líderes
por ter chegado num projeto tão importante nesse momento, aí que vai levar 320 milhões de reais em recursos para combater o Covid-19, né, o coronavírus. E esse combate é muito importante. Eu salientei muito na minha fala, questionei os líderes, porque não adianta você apenas arrumar dinheiro e tentar colocar esse dinheiro para combater. Você tem que ter o combate realmente eficiente. Bem, nós temos um número de casos expressivos na cidade de São Paulo, no grande São Paulo, nas cidades que estão ao redor aí, mas o interior, quase 50% dos municípios do estado de São Paulo não tem casos. Agora, não é que eu vou pegar esse recurso e vou usar todo no município de São Paulo ou na grande São Paulo. Eu preciso também dar suporte ao pequeno município, ao médio município, para que ele venha ter recursos para comprar lá os equipamentos necessários. Ah, eu vou montar uma UTI, então eu preciso do respirador, eu preciso dos equipamentos para aquela UTI. E os municípios não têm recursos nesse momento. Então, eu questionei muito a questão do projeto que foi realizado para que esse recurso não ficasse destinado a A, B ou C, mas que ele fosse indicado pelos deputados para que esses deputados pudessem atender às suas bases, os locais que ele conhece muito bem e que precisam. Eu conheço cidades aqui no interior, principalmente ali na região de Prudente, cidades ali com 4, 5, 6, 7, 8, 10 mil habitantes que não tem um leito de UTI. Como vai ficar essa cidade? Eu conheço uma cidade que estava pegando uma UBS, transformando em um lugar onde a pessoa pudesse ter ali um leito de UTI e pudesse ter ali um local específico para essa pessoa ficar separada do hospital, que não fica nem na cidade, fica em outra cidade. Então, eu acho que o momento agora é momento de que o governador venha entender a necessidade de governar para o estado inteiro. Não pegar esses recursos que foram angariados aí dos deputados, foram 30% a menos dos seus salários, mais os 40% de verba de gabinete, uma parte dos salários dos funcionários e a parte também que a Assembleia colaborou, né, 80% de fundo, que esse recurso ele não seja apenas aleatório. Ah, eu quero fazer isso. Não, eu acho que o governador, nesse momento, com a sua equipe de saúde, tem que prestigiar o estado inteiro. E vou bater nessa tecla até o final e vou pedir também para o grupo que a Alesp está criando para fiscalizar, que nós temos lá a deputada Edna Macedo representando aí os republicanos para fiscalizar esses recursos, que eles realmente sejam destinados à população necessária. Entende? Ah, não tem nenhum caso na cidade, mas precisa de um leito de UTI, então nesse momento nós queremos combater essa doença, e essa doença que chegar a esse município estará preparado pelo menos por básico. Ela não estará ali desprovida de recursos, não estará desprovida de equipamentos naquela cidade. Então, eu acho que foi uma atitude muito boa. Acredito que, como os empresários estão doando recursos aí, ontem eu estava assistindo aqui a reportagem e uma das empresas está doando aí R$1 milhão para as empregadas domésticas que ficaram sem emprego e sem condição nenhuma de manter a sua família. E ali a gente estava vendo, né, as pessoas dentro de casa, sem alimento, sem condição de ter água, de ter luz, de ter condições básicas de sobrevivência. Fugiu da doença, mas está ela e a família toda passando necessidade, tendo problemas muito graves, como a gente já pôde ouvir aí, que o número de suicídios aumentou aí astronomicamente por causa dessa situação da doença, né? A doença vai criando outras situações que vão levando as pessoas a se debilitarem, a estarem em pânico, a estarem aí passando por dificuldades. Então, acho que o momento agora é momento de união, momento de trazer uma palavra de alento, uma palavra realmente de otimismo para as pessoas
já nós estaremos não vivendo normalmente, porque esse vírus ele não vai estar acabando e acabou de uma vez. Não, ele vai estar esse ano aqui no Brasil, ele vai estar esse ano no mundo, ele vai estar o ano que vem, ele vai estar continuando como que se fosse algo que nós combatemos todos os anos, como H1N1, como resfriado, como o Zika vírus, como a dengue. E, infelizmente, nós vamos conviver com esse problema todos os anos a partir de agora. É verdade. Deputado, até pegando um gancho na resposta do senhor, muito se fala, por conta da questão econômica, da flexibilização da quarentena e do isolamento social, e muitos pleiteiam a reabertura do comércio de forma regionalizada. Gostaria de saber a opinião do senhor sobre isso e se na prática dá para ser feito de imediato essa reabertura regionalizada. Olha, na minha opinião, eu que estive no começo da crise lá na Coreia do Sul, que foi um dos países que teve uma propagação muito rápida, né? O pico foi muito, muito rápido. Eu estive lá durante 8 a 10 dias e eu não fui cerceado de estar no shopping, tá? Eu não fui cerceado de andar pelo país. Estive em 4 cidades, estive conhecendo empresas, estive numa reunião em prol da paz mundial, onde muitos países, muitos governantes, muitas pessoas ligadas à política estavam lá para discutir a questão da paz mundial. E tinha 3 mil pessoas em todos os dias nessas reuniões. Então, o que havia, sim, havia uma análise de cada pessoa que entrava no local. As pessoas que estavam com problema, está com febre, ela é retirada, ela é levada para o hospital. Tanto que nós fomos com 15 pessoas para lá, 5 pessoas, elas não vieram com a gente quando nós viemos. Elas ficaram lá durante 20, 25 dias para depois retornarem ao país. Elas ficaram tendo cuidados de saúde. Agora, eu sou contrário a esse posicionamento. Se não tem caso nenhum, por que está fechada a cidade? Se a região não tem caso nenhum, se está controlado, por que fechar a cidade? Nós sabemos muito bem que as cidades onde estão tendo o maior número de casos, quando foi se alertado pela saúde que não deveria haver carnaval, eles fizeram carnaval, tiveram milhões de pessoas na rua, tiveram pessoas vindo de outros países, de outros locais. Nós estamos aqui em Barretos já chegando a 400 casos sendo analisado, temos mais de 70 casos confirmados, temos chegando a 8 mortes, dos quais 2 é certo, os outros ainda estão esperando o resultado dos exames. Mas por quê? Barretos abriu o espaço aqui da cidade para que houvesse carnaval. Então, muitas pessoas vieram de outros países para cá. E essas pessoas muitas vezes nem sabiam que estava contaminada, mas chegaram aqui, contaminaram muitas pessoas da cidade e que estão pagando agora um alto preço. São Paulo, o município de São Paulo, teve um carnaval aí enorme. Não deveria se ter, já era sabido, o setor de saúde do país ou internacional já falava que não poderia ter mais aglomeração. Houve. E hoje, ao preço que está sendo pago por São Paulo, né? Tendo aí um número de mortes muito alto, tendo uma contaminação muito alta, quase 80% dos leitos de UTI no município de São Paulo já estão, todos eles, já com pessoas lá que vão ficar de 15, 20, 25 dias para se recuperar. E enquanto eles estão se recuperando, enquanto uma pessoa está se recuperando, outras pessoas estão se contaminando e muitas delas, tomara que não, ou tomara que se ache uma saída para realmente fazer outros leitos, mas se não houver leito, ela vai falecer, infelizmente. Então, eu acho que a política pública, nesse momento, tem que ser um todo. O governador tem que governar para o estado inteiro, não é ficar visualizando apenas um ponto, tentando apagar o fogo daquele ponto. Não, ele não tem que ter o fogo, ele tem que apagar o começo desse fogo. Vai existir um caso lá no interior, lá no município de Ribeirinho, lá, ótimo, lá eu preciso ter a condição.
Então, eu sou a favor, realmente, de que o comércio abra nessas cidades onde não tenha caso, onde tem poucos casos, que ela venha abrir também, mas tudo com critérios. Tudo realmente tendo aí uma educação, orientando as pessoas, exigindo das pessoas, mas que elas possam ter aí o reinício ao trabalho, porque senão a pior pandemia não será a da doença, mas sim da miséria da população, da falta, da necessidade, de mortes por causa de suicídio, de mortes por causa de outras doenças que não vão ter remédio para comprar para combater as outras doenças. Então, acho que eu sou a favor, sim, de que os municípios que não têm casos, que já quase são 50% do Estado, que eles reabram, sim, seus comércios com todo o critério, com toda a fiscalização, mas que reabram, dê condição para a população de estar transitando. Porque, que nem ontem eu estava ouvindo o relato do prefeito Bruno Covas, e ele falava que 3 milhões de pessoas estão sendo transportadas pelos ônibus ou pelo metrô no município de São Paulo. Agora, nós temos municípios que têm 4 mil habitantes. Então, são coisas diferentes. Se nós pegarmos quase 50% dos municípios do estado de São Paulo, deixarmos eles funcionando, fiscalizado, será que nós vamos gerar recursos para que possa combater aonde é que está sendo necessário combater com ICMS, com impostos, se pode ser gerado para o governo federal também? Então, eu acho que governar não é apenas definir um item ou uma atitude. Governar é governar para todos. Então, eu acho que o meu posicionamento é esse. Estive na Coreia, ninguém chegou até mim, não foi o pessoal que estava fiscalizando na entrada do hotel que chamou a mim de lado e falou: o que você está fazendo aqui? Por que você não está em casa? Por que você não está fazendo isso, fazendo aquilo? Muito pelo contrário. Eles nos recepcionaram com muito, muito carinho e nos orientaram a usar a máscara, a passar o álcool gel, lavar a mão com sabão, lavar o rosto, trocar a roupa todo dia. Eles nos educaram, na verdade, para poder estar ali e passar por aquela fase naquele país. Certo, deputado. Nós iniciamos, então, o nosso bate-papo falando, então, do projeto de resolução 3 de 2020, que foi aprovado recentemente. Existem outros planos aqui na Assembleia Legislativa, deputado, nesse sentido, para ajudar aí o combate ao novo coronavírus? E o que falta, né, na sua visão ainda, para que o que ainda precisa ser feito, vamos dizer assim, para aqui por parte então do Estado, né, de São Paulo, para ajudar então aí a conter o impacto da pandemia? Olha, eu vejo o seguinte: não é porque você quebrou uma perna que você vai deixar de andar. Eu vejo que a Assembleia, nesse momento, já que nós temos aí a eficácia através da rede social, através do aplicativo Zoom, para poder fazer as sessões online, eu sou totalmente a favor de colocar a Assembleia funcionando online todos os dias, discutindo projetos de deputados. Nós temos projetos importantíssimos dos deputados na casa, discutindo as questões internas da casa também, a questão dos funcionários que muitas vezes estão nos seus lares, no home office, mas que gostaria de dar muito mais. E, além disso, nós temos também que conversar com os municípios. Nós precisamos de que a casa ela venha ter uma dinâmica de trabalho, não só olhando para o lado do governo, mas também olhando para o lado dos representantes do Estado de São Paulo. Eu fui eleito em 509 municípios. Eu não posso dizer agora que o Covid-19 é a desculpa para que eu não venha trabalhar. Então, eu tenho que estar em contato com os prefeitos, com as secretarias, com as diretorias, estar em contato com os municípios, vendo as necessidades, trabalhando junto ao governo. E o governo, por outro lado, tem que nos ouvir, tem que atender, tem que procurar continuar uma vida normal para com os municípios. Nós não podemos deixar de funcionar. Nós temos que fazer a engrenagem funcionar. E saímos
desse problema mais forte. Eu acho que esse é o propósito principal, fazer com que os municípios se tornem mais fortes, porque, que nem uma coisa, o turismo. Nós lutamos tanto para ter uma lei específica que regulamentasse o turismo do estado de São Paulo. As pessoas agora, elas não têm os hotéis, elas não têm as pousadas para ficar. Está tudo proibido pelo governo do estado, que não pode utilizar os locais. Agora, se não pode utilizar os hotéis, também não pode utilizar o metrô, não pode utilizar o ônibus do município de São Paulo também. Da região aí próximas ao município de São Paulo. Eu acho que uma coisa não justifica a outra. Eu acho que nós precisamos ter dinâmica de trabalho, nós precisamos voltar ao normal, nós precisamos dar suporte aos municípios, suporte ao povo que nos elegeu. Então, nós estamos brigando muito por isso, estamos direto falando principalmente com o vice-governador, que é quem nos tem atendido muito, o Rodrigo Garcia, e parabenizar ele por não ter deixado a gente apenas olhando para um problema de uma pandemia, mas sim continuando a cuidar aí do estado de São Paulo. Acho que a gente precisa priorizar isso. Certo. 11h18. Nós conversamos agora com o deputado estadual Sebastião Santos, do Republicanos, que trouxe, então, aí considerações importantes sobre o momento delicado em que nós estamos vivendo aqui dentro deste contexto da pandemia pelo novo coronavírus. Deputado, muito obrigada pela sua participação e disponibilidade de conversar conosco aqui. Eu que agradeço a todos aí da rádio, da TV, e toda a imprensa da TV Alesp, que tem levado às pessoas a oportunidade de que os deputados possam conversar com a população e desejar a vocês, né, que Deus possa proteger a cada um de vocês, já que vocês estão aí em loco trabalhando, vocês estão aí à disposição para poder levar as notícias, levar os debates, levar a condição de que a TV Alesp continue funcionando, e que vocês possam ser protegidos, seus familiares, e que possamos vencer essa crise o mais rápido possível, encontrando uma saída e encontrando aí não só solução, mas uma vida melhor para os anos futuros, né? E a gente vem aprender com esse momento que nós não temos respiradores sendo produzidos no nosso país ao ponto de supri-lo. Nós precisamos produzir realmente condições para a população do estado de São Paulo. Muito obrigado a vocês, um grande abraço. Muito obrigado. Conversamos agora com o deputado Sebastião Santos.